Olá, amigos! Quem fala é o Robson Vamonde, do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Nesse vídeo, vou mostrar a instalação e utilização básica do editor de texto por linha de comando Vim no Linux Mint 19.2 Tina. Vamos lá? Antes de iniciar a instalação, acesse o canal do Bora para a Prática no YouTube. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. Mas bora para a prática! Primeiro, vou acessar o site do projeto, vim.org. O editor de texto Vim, um acrônimo de VI, Improve, em português, VI, melhorado, é um clone do editor de texto VI para Unix. O Vim foi projetado para ser utilizado em linha de comando ou como um aplicativo independente em uma interface gráfica. O Vim é um software livre e de código-fonte aberto, free software e open source. Desde o seu lançamento para a plataforma do Amiga em 1991, o seu desenvolvimento permitiu estar disponível em vários sistemas operacionais diferentes, como por exemplo o Microsoft Windows. Em 2006, foi eleito o editor de texto mais popular entre os leitores do Linux Journal. Em 2015, a pesquisa de desenvolvedores do Stack Overflow descobriu que o Vim era o terceiro editor de texto mais popular e o quinto ambiente de desenvolvimento mais popular em 2019. Por causa disso, o editor de texto Vim é o principal software utilizado em desktop e servidores GNU Linux para a criação de script e modificação de arquivos conf. Esse vídeo faz parte da atualização de todos os meus cursos gratuitos do Aula EAD, pois todos os cursos de servidores que eu tenho no projeto Aula EAD, eu utilizo o editor de texto Vim para modificar ou criar arquivos de configuração no servidor Ubuntu ou quando eu estou fazendo alguma customização no meu desktop Linux Mint. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para os meus repositórios no projeto GitHub. Só acessar github.com/vaamonde. Já tenho um repositório com o nome Ubuntu 18.04. Vou clicar e nesse repositório eu deixo todos os scripts e também os arquivos que eu utilizei no vídeo de Bash Shell básico, GitHub básico e Shell Script básico. Acessando o meu repositório, você tem acesso a todos os arquivos. O script que eu vou utilizar desse vídeo se chama vim.sh. Vou clicar, vou aumentar um pouco o zoom e vamos lá. Uma dica para todo mundo, pessoal. O editor de texto Vim tem muito recurso. Então, a dica, eu recomendo vocês acessarem o site do aurelio.net. Lá está disponível muita informação do editor de texto Vim. Então, vou copiar a URL do aurelio.net/Vim e vou colar no meu navegador e pressionar Enter. Aqui está disponível informações do editor de texto Vim e vários recursos principais para quem é desenvolvedor. Então, recomendo ler todos os artigos disponíveis no site. Voltando para o meu projeto, a primeira etapa, vamos fazer a instalação do editor de texto Vim. Por padrão, no Linux Mint, ele não vem instalado. Mas se você já utiliza o Ubuntu Server, ele já está instalado por padrão. Para poder facilitar, vou acessar o terminal, pressionando Ctrl Alt T. Vou aumentar a tela e vou aumentar o zoom. A primeira etapa, vou fazer a instalação do editor de texto Vim e as suas dependências. Para isso, primeiro vou atualizar as listas do apt
com o comando sudo apt update. E depois eu vou instalar o editor de texto com o comando sudo apt install vim. Vou selecionar toda a linha, Ctrl C, e vou estar colando no meu terminal e pressionar Enter. Vou digitar a minha senha e pressionar Enter. Primeira etapa, ele vai atualizar as listas do apt. Próxima etapa, ele já começa o processo de instalação do editor de texto Vim. O processo é bem rápido. Editor instalado, vou pressionar Ctrl L. Próxima etapa, vou digitar apenas VI e vou pressionar o Tab 2 vezes. Por padrão, já vem instalado o VI, mas eu recomendo sempre utilizar o Vim, porque possui mais recursos. Vou digitar a letra M e vou pressionar Enter. Basicamente, o editor de texto ele é bem simples. Eu só preciso tomar alguns cuidados nos modos de visualização do editor. Para isso, temos alguns modos importantes. O primeiro modo, nós chamamos modo de inserção. É nesse modo que você vai estar inserindo, alterando ou removendo informações do seu arquivo. Então, no editor de texto Vim, a mudança dos modos nós vamos verificar aqui embaixo, nessa linha. Então, para eu entrar no modo de inserção, eu vou estar pressionando Insert. Repare que ele entra para o modo de inserção. Nesse modo, eu posso estar inserindo informações como, por exemplo, digitar o meu nome. Outro modo importante é entrar no modo de comando. Então, no editor de texto Vim, sempre que você está num modo e você quer sair desse modo de visualização ou de inserção, sempre pressiona a tecla ESC. A tecla ESC sai de todos os modos. Para acessar um modo de comando, você precisa pressionar Shift 2 pontos. Os 2 pontos sempre vai representar um modo de comando para você. Para sair desse modo, pressiona ESC. Próxima etapa é entrar no modo visual. No modo visual, utilizamos muito para selecionar texto e fazer o procedimento de copiar. Lembra-se, se você está com dúvida, pressiona ESC primeiro. E para entrar no modo visual, é só pressionar a letra V minúsculo, que eu já estou no modo visual. Para sair do modo, ESC novamente. Para entrar no modo de busca de texto, utilizamos o barra para o lado direito. Então, para isso, estou com dúvida no modo, pressiono ESC e pressiono apenas barra para o lado direito. Após a barra, eu posso digitar a palavra que eu quero buscar. Para sair do modo de busca, ESC novamente. E para entrar no modo de reposição ou substituição, vou pressionar Insert uma vez e vou pressionar Insert novamente, que ele entra no modo de substituição. Para sair do modo, só pressionar ESC. Nessa linha aqui de baixo, eu posso perceber o número 1,14. Isso significa, mudei ali para o 15, isso significa que eu estou na primeira linha e no caractere número 15. Para se movimentar no texto, recomendo você utilizar as setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Isso facilita a navegação. Próxima etapa é verificar informações de ajuda do editor de texto Vim. Para isso, vou pressionar ESC e vou digitar Shift 2 pontos para entrar no modo de comando e vou digitar o comando Help e pressionar Enter. Ele vai mostrar para você o arquivo de ajuda do editor de texto com os principais comandos e os arquivos de referência disponível do manual básico e do manual do usuário. Para sair do modo de ajuda, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos, estou no modo de comando e vou pressionar a letra Q de Kit e só pressionar Enter. Também posso pressionar a tecla F1, que ele também mostra a ajuda do comando. Para sair novamente, ESC, Shift 2 pontos para entrar no modo de comando, Q de queijo e Enter para sair.
Próxima etapa, caso eu queira sair do editor de texto, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e Q minúsculo e vou pressionar Enter. Nesse caso, ele vai me dar um alerta dizendo que eu tenho informações que ainda não foram gravadas no arquivo. Caso eu queira sair forçado, eu preciso utilizar exclamação junto com o comando para sair. Vou pressionar Enter e para sair forçado, que nesse caso é como se fosse fechar o arquivo e não salvar as informações, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos, Q, exclamação e pressionar Enter. Nessa situação, eu perco todas as informações. Próximo detalhe, caso você queira conhecer mais sobre o editor de texto Vim, você pode utilizar o manual do editor, digitando o comando man espaço Vim e pressionar Enter. No manual, ele vai passar todas as informações técnicas do editor de texto Vim. Para sair do manual, é só pressionar Q de queijo. Uma outra coisa é você utilizar um comando muito legal, que ele se chama Vim Tutor. E vou pressionar Enter. Aqui é um manual em português, com todas as informações técnicas do editor de texto Vim e também com vários desafios que o próprio tutorial do Vim passa para você. Então, é um comando legal para você testar várias opções do editor de texto. Para sair, ESC, Shift 2 pontos, Q, exclamação e pressionar Enter. Vou pressionar Ctrl L e voltando aqui no nosso arquivo. Então, vamos lá, pessoal, com os principais comandos que você vai estar utilizando no editor. Já mostrei o comando sair, mas vamos voltar aqui, novamente e ver algumas opções do comando sair. Vou digitar o comando Vim e para sair do editor, sempre pressionar ESC, Shift 2 pontos e Q. Caso você não tenha mudado nada, é só pressionar Enter. Próxima etapa, setinha para cima, vou sair novamente com ESC, Shift 2 pontos, Q, exclamação. Exclamação sempre você vai utilizar quando você quer forçar alguma coisa. Forçar sair, forçar salvar ou forçar excluir. Vou pressionar Enter. Vou digitar o Vim novamente e você também pode sair com a opção ESC, Shift 2 pontos, QA. A opção A significa todos, porque você pode abrir vários ambientes gráficos do Vim e você pode forçar sair de todos com a opção exclamação no final e pressionar Enter. Voltando novamente no meu editor, próxima etapa, o editor de texto, ele pode salvar os arquivos ou abrir um arquivo já criado ou criar também no momento da abertura. Então, para isso, vou voltar no meu Vim e vou entrar no modo de inserção, pressionando Insert ou a letra I. Vou digitar um texto simples, vou digitar Robson Valmont. Como ele é um arquivo novo, ele ainda não foi salvo. Então, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e a letra W, que significa gravar. E como eu quero criar um arquivo novo, vou pressionar barra de espaço e vou digitar o nome do arquivo. Nesse caso, vou digitar teste01.txt e pressionar Enter. Repare que aqui embaixo ele fala que o arquivo teste01.txt é um arquivo novo, ele tem uma linha, 16 caracteres e esse arquivo foi gravado. Caso eu queira entrar no modo de edição novamente, vou pressionar Insert, no final da linha vou pressionar Enter e eu vou digitar aqui, procedimentos em TI. Como o arquivo já existe, vou pressionar ESC e vou pressionar Shift 2 pontos e a letra W. Por quê? Eu só quero salvar as informações que eu adicionei nesse arquivo. Um outro detalhe, vou entrar novamente no modo de inserção, vou pressionar Enter e vou digitar Bora para prática. Só que agora eu vou querer salvar e sair ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou pressionar ESC,
Shift 2 pontos, a opção W para salvar e depois a opção Q para sair. E vou pressionar Enter. Nessa situação, ele salva primeiro e sai depois. Vou voltar novamente aqui no meu editor de texto, só que eu vou pressionar Ctrl L e como eu fiz a criação do arquivo, vou pressionar barra de espaço, a letra T, tabulador, para ele preencher porque eu fiz a criação do arquivo no local onde eu estou. Vou pressionar Enter novamente para ele abrir o arquivo. Vou pressionar Insert, vou para o final do arquivo com as setas, vou pressionar Enter e vou digitar aqui o comando conhecendo o editor de texto Vim. Posso utilizar também uma opção que é o ESC, Shift 2 pontos e X minúsculo, pessoal. Essa opção faz o procedimento de salvar e sair ao mesmo tempo. Voltando para o script, editando também um arquivo texto, eu posso fazer a criação de novos arquivos ou salvar como. Então, para isso, nesse exemplo, setinha para cima, vou selecionar o mesmo arquivo test01.txt, vou pressionar Enter. Vamos dizer que eu já terminei a edição desse arquivo e eu quero fazer a criação de um novo arquivo. Então, para isso, eu vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e a opção E, que vem da opção de explorar, junto com o comando New, para fazer a criação de um novo arquivo. E vou pressionar Enter. Vou pressionar Insert e vou digitar criando um novo arquivo. Para eu salvar esse arquivo, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e a letra W e eu vou chamar esse arquivo de test02.txt e vou pressionar Enter. Arquivo salvo, vou fechar esse arquivo com a opção ESC, Shift 2 pontos e Q e pressionar Enter. Repare que nesse caso, quando eu faço a criação de um novo arquivo, ele fecha o arquivo anterior. Vou digitar novamente o comando Vim, espaço a letra T, tabulador duas vezes, porque agora tenho dois arquivos, o test01 e o test02. Vou pegar o test02 e vou pressionar Enter. Uma outra opção que utilizamos bastante é salvar como. Então, caso eu queira salvar como, pegar esse arquivo e criar ele com um outro nome, vou pressionar a tecla ESC, Shift 2 pontos, com a opção Save, espaço, o novo nome de arquivo que eu quero. Nesse caso, vou digitar test03.txt e vou pressionar Enter. Repare que ele acabou de criar o arquivo test03.txt com o mesmo conteúdo do arquivo test02.txt. Vou pressionar Insert, vou para o final da linha, posso também pressionar as teclas End ou Home para facilitar a navegação no meu editor, vou pressionar Enter e vou digitar salvando como o arquivo. Vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e W para salvar. E vou pressionar novamente ESC, Shift 2 pontos, Q para sair do editor de texto Vim. Vou digitar LS e posso perceber que eu já tenho 3 arquivos criados. Vou pressionar Ctrl L. Próxima etapa é utilizar a opção de explorar arquivos diretamente pelo editor de texto. Então, nesse caso, vou voltar novamente para o editor de texto, digitando o comando Vim e vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e a letra E. A letra E entra no modo de explorar e aqui dentro o Tab funciona. Então, vou pressionar a barra de espaço, a letra T, vou pressionar tabulador e ele já mostra para mim as ocorrências que iniciam com a letra T. Então, eu tenho o teste 01, posso pressionar Tab novamente que ele muda para o teste 02 ou Tab novamente que ele muda para o teste 03. Para selecionar o arquivo, é só pressionar Enter, que ele já abre para você. Outro detalhe é mostrar o modo visual do explorar os arquivos. Para isso eu vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e o ponto. E vou pressionar
Enter. No modo visual, eu posso estar descendo com as setas no arquivo que eu quero editar. Lembrando que nesse modo ele também exibe os arquivos ocultos e eu posso selecionar, por exemplo, o teste 02.txt e pressionar Enter, que ele já abre o arquivo para mim. Também posso estar utilizando as opções ESC, Shift 2 pontos e a letra E e passar o caminho absoluto, como por exemplo, barra para o lado direito e a letra E, tabulador que ele já preenche o diretório, e o arquivo, por exemplo, host, tabulador que ele já mostra para mim as opções, que é o host.conf ou o hostname. Vou estar selecionando e pressionar Enter. Um detalhe importante, devido às permissões do Linux, tem que tomar muito cuidado, porque esse é um arquivo somente leitura. Eu não tenho direito a salvar as informações. Para sair do modo de exibição, ESC, Shift 2 pontos, Q, exclamação, para sair de tudo sem salvar e pressionar Enter. Próxima etapa, eu também posso estar utilizando comandos no próprio editor de texto. Vou voltar para o editor e digitar vim. E o modo de comando, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e exclamação. E vou digitar junto com a exclamação o comando ls-lha, que é o comando para listar diretórios. E vou pressionar Enter. Ele já mostra para mim, dentro do próprio editor de texto vim, a listagem do meu diretório corrente. Para voltar para o editor, é só pressionar Enter. Próxima etapa, o editor de texto vim possui vários recursos que você pode estar habilitando. Para isso, você utiliza o comando set. E um dos recursos bem legal é a opção de colocar número de linha, que é a opção Set Number. Então, nesse caso, vou estar pressionando a letra ESC, Shift 2 pontos e a letra E, espaço T, tabulador, e vou selecionar o arquivo teste 02. Vou pressionar Insert, vou para o final do arquivo e vou digitar números de linhas. Vou pressionar Enter e vou digitar habilitando esse recurso. Para habilitar o número de linha, você já pode ver a linha que você está aqui embaixo. Mas eu vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e o comando set espaço number e pressionar Enter. Isso facilita bastante que ele coloque um número de linha no seu lado esquerdo. Vou pressionar Insert e vou pressionar Enter, que mesmo que a linha esteja em branco, ele mostra para você. Vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e W e pressionar Enter. As opções do set facilita bastante para quem é desenvolvedor, como por exemplo, habilitar a indentificação da linguagem e a indentação automática. Isso facilita bastante. Lembrando que esses recursos não vêm habilitados por padrão. Você pode customizar o arquivo do editor de texto vim e habilitar esses recursos toda vez que você digitar o comando vim. Para isso, temos o arquivo de configuração do próprio editor. Vou acessar ele novamente pelo próprio editor de texto vim e vou digitar o comando ESC, Shift 2 pontos, exclamação, e vou digitar ls-lh e o arquivo de configuração do vim fica em /etc vim e o arquivo chamado vim-rc. Vou selecionar e pressionar Enter. Dentro desse arquivo fica as configurações do editor. Vou pressionar Enter e eu posso verificar o conteúdo desse arquivo com o comando, por exemplo, ESC, Shift 2 pontos, exclamação, vou digitar o comando cat /etc vim e o arquivo vim-rc e pressionar Enter. Dentro desse arquivo, ele já tem várias opções comentadas que você pode estar habilitando, que facilita bastante o seu dia a dia. Vou pressionar Enter. Um detalhe muito importante que para você modificar informações no arquivo vim-rc, somente o sudo
pode fazer isso, mas eu posso editar ele com o comando ESC, Shift 2 pontos, exclamação e digitar o comando sudo vim/etc vim e o arquivo vim.rc e pressionar Enter. Ele vai pedir para eu digitar a minha senha, vou digitar a minha senha e pressionar Enter, que eu já entro no modo de edição com o privilégio de root. Nesse arquivo você pode customizar ele e habilitar vários recursos, como por exemplo o autossalvamento, o autoincremento, ou eu posso estar habilitando, digitando também o comando. Vou pressionar Insert e vou digitar set espaço number. Vou salvar o arquivo pressionando ESC, Shift 2 pontos e nesse cenário vou pressionar X minúsculo para salvar e sair ao mesmo tempo. E vou pressionar Enter. Para continuar, vou pressionar Enter novamente que eu volto para o meu arquivo. Vou salvar o arquivo com ESC, Shift 2 pontos e X para salvar e sair e pressionar Enter. Vou pressionar Ctrl L, setinha para cima e vou pressionar Enter apenas para entrar no editor de texto Vim. Repare que o número de linha agora já é habilitado por padrão. Próxima etapa é trabalhar com o conceito de deletar linhas. Então, para isso, vou digitar o comando ESC, Shift 2 pontos e espaço a letra T, tabulador, e vou selecionar o arquivo test02.txt. As três formas de deletar linhas ou palavras, eu posso estar utilizando também o modo de inserção e utilizar o backspace para apagar uma linha ou um caractere. Para o meu lado esquerdo, eu também posso estar utilizando o delete para estar deletando informações, ou eu posso estar utilizando, vou pressionar ESC, as letras em sequência DD, que já deleta a linha inteira. Então, vou digitar DD novamente. E DD, que ele já deleta todas as informações. Nesse arquivo, vou salvar ESC, Shift 2 pontos e W. E vou pressionar Enter. Vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e espaço a letra T, tabulador. E vou selecionar agora o arquivo test01. Vou pressionar Enter e caso eu queira deletar um caractere por vez, posso pressionar a letra X, que ele vem deletando caractere por caractere. Outro detalhe, posso estar pressionando DW, que o objetivo dele é deletar palavras, como ele deletou a palavra procedimento. Posso estar selecionando a palavra que eu quero deletar, colocando apenas o cursor no local e digitando DW. No início da palavra, ele deleta a palavra inteira. Então, eu posso estar deletando ela, que facilita o meu processo. Caso eu queira deletar a linha inteira, é o DD, DD, DD e DD. Vou salvar o arquivo, ESC, Shift 2 pontos e W e pressionar Enter. Vou abrir o arquivo ESC, Shift 2 pontos Z com a letra T, tabulador, e vou pegar o arquivo test03.txt. Próxima etapa, você pode estar utilizando as opções de desfazer ou refazer. Nesse caso, por exemplo, vou digitar DD. Ele deletou a minha linha. Caso eu queira desfazer, é só pressionar a letra U, que ele traz de volta a linha. Caso eu queira refazer a linha deletada, posso pressionar apenas ponto, que ele refaz o comando anterior. Vou desfazer com a letra U. Próxima opção é trabalhar com os conceitos de copiar e colar. Para isso, você vai utilizar o modo visual. Então, eu vou pressionar a letra V para entrar no modo visual. E para selecionar um texto, repare que onde que está o seu cursor, ele começa a ficar cinza. É como se fosse você pressionar o botão esquerdo do mouse e começar a selecionar o texto. Para eu copiar o texto, vou pressionar a letra Y de copiar. Uma vez copiado, vou pressionar
Insert, vou para o final da linha, vou pressionar End e vou pressionar Enter. Aonde está o seu cursor é onde que eu vou colar a informação. Para isso, eu preciso sair do modo de inserção, ESC, e pressionar a letra P de colar. Caso eu queira copiar a linha inteira sem fazer o processo de selecionar, posso colocar o cursor no início da linha e pressionar 2 vezes o Y, que ele já copia a linha. Vou entrar no modo de inserção, vou para o final da linha, pressionar Enter, ESC e a letra P para colar a nova linha. Próxima etapa é trabalhar com o conceito de localizar palavras. Então, para isso, vou abrir um arquivo que está localizado no diretório /etc. Vou pressionar ESC, Shift 2 pontos, a letra E, espaço /etc e um arquivo chamado Services. Vou pressionar Enter. Repare que esse arquivo eu não salvei as informações, então ele pede para eu salvar primeiro. Vou pressionar Enter, ESC, Shift 2 pontos e W. Vou pressionar Enter e agora ESC, Shift 2 pontos, a letra E, /etc e o arquivo Services. Vou pressionar Enter. Para eu localizar uma palavra, vou pressionar ESC, barra para o lado direito e eu vou digitar a palavra como, por exemplo, HTTP. Repare que automaticamente ele já vai grifando a palavra. Posso pressionar Enter para ele confirmar ou a letra N para ele ir localizando sempre as próximas ocorrências com a palavra HTTP. Então, isso facilita bastante eu localizar textos em arquivos de configurações mais complexos. Próxima etapa, eu vou sair do arquivo, ESC, Shift 2 pontos, Q, exclamação, e pressionar Enter. Uma outra coisa que o editor de texto Vim faz também é digitar o comando Vim, espaço, e o nome do arquivo que você quer, como, por exemplo, teste04.txt. Nesse cenário, automaticamente o Vim já vai criar o arquivo teste04.txt. No editor de texto Vim, você também tem recursos para formatar o alinhamento do texto. Então, para isso, vou digitar um texto pressionando Insert e vou digitar Robson Vaamonde. Vou pressionar ESC. Por padrão, todo o texto é alinhado para o lado esquerdo. Mas caso eu queira centralizar, vou digitar o comando ESC, Shift 2 pontos e o comando para centralizar, que é o Center, e pressionar Enter. E caso eu queira colocar o texto para o lado direito, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e o comando Right, e pressionar Enter. E caso eu queira trazer o texto para o lado esquerdo, e vou digitar o comando ESC, Shift 2 pontos, Left, e pressionar Enter. Lembrando que no editor de texto Vim você não tem as opções de negrito, itálico e esses recursos. Vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e X para sair e salvar. E para finalizar esse vídeo, o editor de texto me permite dividir a tela, facilitando eu trabalhar com vários arquivos ao mesmo tempo. Então, vou voltar para o editor de texto Vim, vou diminuir apenas o meu zoom para poder ficar mais fácil. E eu vou estar utilizando o primeiro comando, que é o Split, que é para dividir a tela horizontalmente. Então, vou digitar ESC, Shift 2 pontos e a opção Split e pressionar Enter. Para eu navegar entre as telas, eu pressiono ESC, Ctrl e W 2 vezes, que ele já muda o cursor entre as telas. Posso também dividir as telas verticalmente. Então, eu estou na minha primeira tela, vou pressionar ESC, Shift 2 pontos e o comando V-Split e pressionar Enter. Repare que ele já fez a divisão para mim. Vou pressionar Ctrl, WW e eu mudo para a segunda tela. Vou pressionar Ctrl, WW, que eu venho para a minha terceira tela. Posso dividir ela também com o comando ESC, Shift 2 pontos, V-Split e pressionar
Enter. Em cada uma dessas telas, eu posso abrir um arquivo diferente. Pressionar Ctrl WW, Ctrl WW. Na minha primeira tela do lado esquerdo, vou pressionar ESC Shift 2 pontos, a letra E, espaço, a letra T, tabulador, e vou selecionar o meu primeiro arquivo, que é o teste01.txt. E vou pressionar Enter. Nesse arquivo, vou pressionar Insert e vou digitar Robson Vamonde. Vou pressionar ESC Shift 2 pontos e W para salvar. Vou pressionar Ctrl WW para ir para a segunda tela. ESC Shift 2 pontos e espaço, a letra T, tabulador, tabulador duas vezes para pegar o arquivo teste02.txt. Vou pressionar Enter, vou pressionar Insert e vou digitar procedimentos em TI. ESC Shift 2 pontos e W para salvar. Enter, vou pressionar Ctrl WW para mudar de tela. ESC Shift 2 pontos e a letra E e T novamente, tabulador, e vou pegar o meu arquivo teste03. Vou pressionar Enter, que ele já abriu para mim, Ctrl WW e ESC Shift 2 pontos e a letra T, tabulador, e vou pegar o arquivo teste04.txt e pressionar Enter. Vou pressionar Insert End e vou digitar Bora para a prática. ESC Shift 2 pontos e W para salvar. E para finalizar esse vídeo, vou pressionar ESC Shift 2 pontos, que é a exclamação, e pressionar Enter, que basicamente eu saio de todas as telas do Vim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e não esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!